Boa tarde, pessoal, tudo bem? Dando sequência aos estudos de radiciação, hoje vamos abordar a racionalização de denominadores. Seguindo. Bom, como o próprio nome diz, racionalização de denominadores, a gente quer trabalhar com a questão do denominador. Quando este denominador for uma raiz não exata, este número do denominador será irracional. O que a gente quer fazer é uma transformação, é obter uma outra fração, mas que seja equivalente, e que o denominador seja um número racional. Então eu quero que o denominador seja racional. Ele era irracional, quero que ele seja racional. Por isso o nome de racionalização de denominadores. Queremos deixar o denominador racional. Bom, de maneira geral, quando o denominador possui uma raiz não exata, a gente deve transformar. Isto não é uma obrigação, mas ocorre em 99% ou mais das questões matemáticas. Sempre que o denominador for uma raiz, ou praticamente sempre, a gente transforma essa raiz, a gente transforma essa fração, de maneira que a fração transformada não tenha mais um denominador irracional, certo? Por que isso? Por exemplo, se a gente tiver a fração 1 sobre raiz de 2, é a divisão de 1 por 1,4142135 e várias casas mais. Essa divisão ela é muito mais complexa do que a divisão da fração equivalente racionalizada. Vamos verificar como fica. Se nós pegarmos, como é que a gente procede para fazer isso? Como a gente não quer transformar, a gente não quer alterar a fração, a gente não pode alterar a fração, a gente vai multiplicar por um valor conveniente, vamos chamar assim, certo? De maneira a fração não ser alterada. Bom, pelo que a gente já viu, no 7º ano, quando se fala de proporção, se multiplicarmos numerador e denominador por um mesmo valor, a fração não será alterada. Então, se nós temos 1 sobre raiz de 2, a gente vai multiplicar convenientemente numerador e denominador pela própria raiz quadrada de 2. Isto vai dar 1 vezes raiz de 2 no numerador e raiz de 2 por raiz de 2 no denominador. O que, por sua vez, vai dar raiz de 2 sobre raiz de 2 ao quadrado, que é 4, e raiz de 2 sobre raiz de 4, 2. Então, raiz de 2 sobre 2 é equivalente a 1 sobre raiz de 2. Então, é muito mais prático dividir 1,41 por 2 do que dividir 1 por 1,41. Então, por esse motivo, de maneira geral, a gente deixa a fração 1 sobre raiz de 2 escrita como raiz de 2 sobre 2, pois assim está na forma mais simples, vamos pensar assim. Ok? Seguindo, racionalizar é escrever a fração em que o denominador tenha uma raiz e vamos ter como finalidade que esta não apareça mais. Então, se nós temos 1 sobre raiz de 2, escrevemos como raiz de 2 sobre 2. Se nós temos a sobre raiz quadrada de a ao cubo, deixamos como raiz quadrada de a. Se nós temos n sobre raiz cúbica de... raiz cúbica de 3n ao quadrado, isso é equivalente à raiz cúbica de 9n sobre 3. Como procede? É o que nós vamos estudar. O que é que a gente faz? Então, a gente tem uma fração tipo 7/2 e, multiplicando por qualquer constante, por exemplo, 4, temos 28 oitavos, que é uma fração equivalente a 7/2. É isso que a gente vai usar, certo? E aí, lógico que a gente vai usar também as raízes convenientes de maneira a, no denominador, não termos mais raiz, certo? Pois bem, vamos ao primeiro caso. A gente separa as racionalizações em 3 casos. O primeiro caso é quando o denominador tem uma raiz quadrada, certo? Quando o denominador tem uma raiz quadrada, a gente multiplica numerador e denominador pela própria raiz quadrada. Por exemplo, se a gente tem 7 sobre a raiz de 3, a gente pega e multiplica essa fração pela raiz que está ali, ou seja, multiplica
numerador e denominador por raiz de 3. Vamos ter 7 raiz de 3 no numerador e raiz de 3 vezes raiz de 3, o que dá raiz de 9 no denominador. E raiz de 9 é 3. Portanto, 7 raiz de 3 sobre 3. Outro exemplo, se nós temos n sobre m que multiplica a raiz de x. Se nós temos raiz de x no denominador, é pela raiz de x que nós temos que multiplicar o numerador e denominador. Vejam que, neste caso, nós temos m vezes a raiz de x no denominador. Quando é vezes, a gente multiplica pela própria raiz, como está nesse exemplo. Se porventura fosse m mais raiz de x ou m menos raiz de x, vai ser o que nós veremos no terceiro caso, certo? Então, se nós temos n sobre m raiz de x, multiplicamos numerador e denominador por raiz de x. Teremos, então, n raiz de x e no denominador m raiz de x vezes raiz de x, o que vai dar raiz de x ao quadrado, o que por sua vez é x. Então teremos, o numerador ficou o n raiz de x e o m multiplica raiz de x ao quadrado, que é x, então mx vai ser o denominador. Se nós temos 2 mais raiz de 5, que multiplica a raiz de 7. Se o denominador é a raiz de 7, devemos multiplicar o numerador e o denominador pela própria raiz de 7, né? Então, ó, 2 mais raiz de 5, que multiplica a raiz de 7, e raiz de 7 por raiz de 7, que vai ser raiz de 49, 7 ao quadrado. No numerador, distribuindo 2 raiz de 7 e raiz de 5 por raiz de 7. 2 raiz de 7 permanece, raiz de 5 por raiz de 7 multiplica o 5 e o 7 dá 35, e raiz de 49 é 7. Veja que o denominador ficou sem raiz, que é o que a gente está querendo. Terceiro exemplo. 7 sobre a raiz quadrada de n na quinta. Como neste caso o denominador 5 é maior que o índice 2, a gente consegue extrair fatores para fora, né? Fatorando o n na quinta como n na quarta vezes n na 1, teremos 7 raiz quadrada de n na quarta, simplifica o expoente 4 com o índice 2, n ao quadrado. E aí sim, temos n ao quadrado vezes raiz de n. Multiplicando numerador e denominador pela raiz de n, teremos 7 raiz de n sobre n ao quadrado vezes raiz de n ao quadrado, que é n. Isso vai dar, por sua vez, 7 raiz de n sobre n ao cubo. Então, de maneira geral, se a gente tem um número qualquer p dividido por um número q multiplicado por uma raiz quadrada, certo? A gente deve multiplicar essa fração pela própria raiz quadrada de a. Isso vai dar p raiz de a e q vezes raiz de a ao quadrado, que é a. Então, teremos p raiz de a sobre q vezes a. Em resumo, sempre que tivermos no denominador, e isso ocorre em 90% ou mais dos casos de racionalização, devemos multiplicar pela própria raiz quadrada a fração que nós temos. E geralmente, quando isso for feito, o denominador não será mais uma raiz, e sim um número normalmente natural ou inteiro. Certo? Bom, vamos parar um instantinho, seguimos em seguida com o segundo e terceiro caso.